Disse, irmãos, essa manhã somente para receber, você também veio para ofertar, oferecer, amém? Irmãos, quando falamos de oferta, não estamos falando apenas de dinheiro. Você veio para ofertar uma palavra de Deus, você veio para ofertar um abraço. Pastor, mas nessa manhã eu preciso ser abraçado. Oferte um abraço. O poder de Deus, ele manifesta na nossa fraqueza. Quando nós achamos que estamos fracos, é na verdade quando nós estamos fortes, porque é onde é o Senhor quem opera e é o Senhor quem age. Amém, irmãos? Irmãos, quando estava conosco aqui no domingo passado, o que nós ministramos? Quando se recorda, irmãos? Descanso. O que o Senhor, ele nos oferece? Paz, descanso em meio às lutas. O Senhor não nos promete que, olha, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou acabar com as suas lutas. Ele tem poder para fazer isso, mas Ele diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Irmãos, eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas nesses dias nós estamos ministrando uma série de mensagens evangelísticas. E talvez você pode pensar, meu Deus, eu saí de casa a menos 28 graus, para ouvir falar sobre vinde a mim é um versículo já tão passado, já é um versículo tão ultrapassado, eu já ouvi tantas vezes. Sabe, irmãos, no domingo passado nós passamos uma manhã inteira, nessa semana passamos uma semana inteira, com uma palavra em nossos corações, um versículo. Talvez os irmãos vieram preparados para anotar, não, hoje vai ser uma hermenêutica, agora ele vai pegar a primeira menção, ele vai lá no Antigo Testamento, ele vai trazer a referência no Novo Testamento, e agora vai ser aquele estudo teológico. Mas deixa eu te falar algo, o Evangelho de Cristo, ele é simples. O Evangelho de Cristo, ele é simples. Fala para esse outro lado, o Evangelho é simples. Fala para ele, é você quem complica. Somos nós quem complicamos, irmãos. E quando a palavra de Deus diz, vinde a mim todos, o que isso aponta, irmãos? O todos aponta que Deus não faz distinção dos seus filhos. Deus não faz distinção de pessoas. Quando o Senhor convida a todos, irmãos, isso é algo coletivo. Mas pastor, o que esse convite de Cristo pode impactar na minha vida? O que esse convite de Cristo, ele significa? Irmãos, ele significa que algo do Senhor nos aguarda. Sabe, o Senhor tem grandes promessas para a sua vida. O Senhor, ele tem grandes planos para a sua vida. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22. Capítulo 3, verso 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Será que você pode dizer glória a Deus por isso? Será que você pode dizer amém por isso? E a palavra de Deus ainda continua no verso 23. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe, irmãos, quando o Senhor ele nos convida a caminhar com Ele, algo nos aguarda. E esse algo se chama misericórdia. Quantas as vezes, você que já é um crente um pouco mais das antigas, quantas vezes acontece alguma coisa, o que você fala? Misericórdia, pastor. Misericórdia, meu irmão. E muitas das vezes essa palavra, ela está tanto em nossos lábios, ela está tanto em nossas gírias populares, até de pessoas que são não cristãos.
Mas qual é a essência de misericórdia? Irmãos, o que é misericórdia? Misericórdia no original é rachamim. Muitas pessoas acreditam que misericórdia é o Senhor, Ele vai te tratar como um coitado. Misericórdia é a mesma coisa que, oh meu Deus, que peninha, que situação. Irmãos, no original, rachamim significa amor. Não só amor, mas como amor leal. Misericórdia, ela significa bondade. Misericórdia, ela significa graça. Misericórdia de Deus significa aliança. E muitos se relacionam com Deus achando que quando você peca, você erra e você fala: Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes eu já ouvi irmãos orando: Senhor, tenha pena das nossas vidas. O Senhor não é um Deus de pena, o Senhor é um Deus de aliança, é um Deus de amor, é de lealdade. Então nós precisamos compreender, irmãos, que para nós, filhos de Deus, misericórdia, ela não é uma teoria. Misericórdia é uma experiência com Jesus. É o que nós temos ministrado nesses dias. Há 3 domingos, nós vamos ministrando a respeito do Evangelho, que o Evangelho é para todos, que todos podem vir até o Senhor, mas todas as vezes que nós chegamos diante do Senhor, tem algo que nos espera, e esse algo se chama misericórdia. Só que muitos cristãos, irmãos, acreditam que misericórdia, entende que misericórdia é um prêmio merecido. Não, eu orei hoje, eu jejuei essa semana, eu busquei a Deus, então eu mereço a misericórdia de Deus, porque eu fiz por onde recebê-la. Irmãos, misericórdia é a experiência com Jesus. Misericórdia não é um favor merecido que você fez pelo qual conquistar. Só entende de verdade, irmãos, de misericórdia quem já precisou dela. Você nessa manhã, você pode falar: não, eu já fiz um estudo sobre a dor, eu sei o que significa dor. Você sabe o significado, mas você só conhece a dor o dia que você passar por ela. Não, pastor, eu sou acostumado a lidar com perdas. Perdas acontecem, são coisas comuns. Você conhece, já ouviu falar, mas você vai ter somente a experiência o dia que você passar pela dor. E a questão é que a misericórdia, ela é um presente de Deus. O presente, ele é algo imerecido. Eu compartilhei alguns anos atrás, eu havia comprado para minha esposa um telefone novo. Eu falei: eu vou dar um presente para ela. Não era aniversário de casamento, não era aniversário de vida, não era nada. E eu comprei, fui todo empolgado, comprei um aparelho novo para ela. Falei: vou abençoar minha esposa, vou agradá-la. E na semana que eu comprei esse presente, deixei guardado, queria fazer surpresa. Nessa semana, ela foi parada pelo policial. No dia exato, ela foi parada por um policial. E ela me ligou: amor do céu, estou aqui parado. A policial falou que vai guinchar meu carro, que, meu Deus. E... irmãos, resumindo, tomou uma multa, ficou alguns ganchos sem poder dirigir alguns tempos. Irmãos, e como você acha que o meu coração ficou? Ela é tão merecedora. Olha, era o cenário ideal para eu presenteá-la. E aí, quando ela chegou em casa, eu pensei: ela não merece não. Olha só, eu comprei para abençoar e olha o problemão que ela me causa. Irmãos, e na mesma hora Deus falou comigo: imagina, se eu te tratasse igual você gostaria de tratar a sua esposa. Na mesma hora eu falei: Senhor, misericórdia. Sabe, irmãos, muitas das vezes
nós nos relacionamos com o Senhor, nos relacionamos com os nossos cônjuges, com os nossos familiares, baseado na lei, baseado naquilo que merece ou que não merece. Sabe, irmãos, a questão é que a misericórdia de Deus, ela é algo que todo mundo aqui já precisou um dia. E todo mundo aqui, sem exceção alguma, todos irão precisar todos os dias da sua vida. Por quê? Se não fosse pela misericórdia do Senhor, hoje nós não estaríamos em pé. Sabe, irmãos, se não fosse o Cordeiro na cruz do Calvário, todos nós, eu e você, já estávamos destinados ao inferno. Esse era o nosso caminho. Mas um dia Deus, Ele olhou para mim, um dia Deus, Ele olhou para você, Ele viu algo. Esse algo se chama misericórdia, se chama compaixão. Sabe, irmãos, não ache que Deus, Ele vai ter pena de você, que Deus vai olhar para você e falar, olha, coitadinho. Não, misericórdia é amor, amor leal, rachamim. Misericórdia, lealdade, é bondade. Misericórdia é aliança. Então é o que nós recebemos do Senhor. Mas pastor, não é justo. Realmente, irmãos, não é justo. Mas por isso que o Senhor, Ele veio ao meu encontro, Ele veio ao seu encontro, para que a justiça de Deus fosse feita justiça em nossas vidas. Então hoje, quando nós chegamos diante de Deus, não me achega mais o Boris diante de Deus, se achega Jesus Cristo, porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Todas as vezes que eu me achego diante de Deus, Deus, Ele não olha mais, olha, está aqui Elisângela, pecadora, oh raça de víbora. Não, quando Ele olha, Deus, Ele enxerga que ela foi justificada por alguém, houve um representante, e esse representante é o próprio Deus. Cristo a justificou, porque a misericórdia de Deus a alcançou. E a alcançou não porque ela é boa, porque ela é legal, porque ela é importante. Não, ela alcançou porque o DNA de Deus é amor. O DNA de Deus é bondade, é fidelidade. A Bíblia diz no livro de Salmos que certamente todos os dias bondade e misericórdia me seguirão. Sabe, irmãos, o que é ser seguido? Quantas pessoas correndo atrás da bondade e da misericórdia? Não corra. É ela quem nos persegue quando estamos diante de Deus. Amém, irmãos? Quantos estão compreendendo nessa manhã? Fala a pessoa que está ao seu lado, você precisa da misericórdia de Deus. Quando uma pessoa erra com você, o que você fala? Quantas vezes eu ouvi falar, queima ele, Jesus? Alguém já ouviu essa expressão? Queima ele, Jesus. Irmãos, quando alguém pecar contra você, fala, Senhor, tem misericórdia dessa alma, tenha misericórdia dessa vida, porque ela merece. Merece? Não, mas ela carece, ela necessita da misericórdia de Deus. Então, irmãos, vamos compreender que nessa manhã a misericórdia, ela não é um prêmio, porque um prêmio ele precisa ser conquistado, mas a misericórdia ela é um presente não se conquista. A misericórdia de Deus ela é um socorro para mim, ela é um socorro para você. Quantos irmãos, quantas pessoas ainda vivem debaixo de lei, debaixo de acusação, debaixo de opressão, muitos achando que precisa fazer algo para que possa merecer de Deus. Irmãos, deixa eu te falar algo, com todo amor e carinho, não tem nada que você possa fazer
para que o Senhor te ame mais. Mas também não exista nada que você possa fazer para que o Senhor te ame menos. Porque Ele já decidiu te amar. Antes da formação, antes de todas as coisas. Então, misericórdia não é algo que Deus Ele dá para quem merece. É algo que Deus libera para quem reconhece que não merece. Não sei se eu já contei essa história, mas havia certa vez 3 homens orando a Deus. E o primeiro homem era um homem muito temente a Deus. E esse homem pedia por uma casa. Ele orava ao Senhor: Senhor, Tu sabes o meu coração. Eu Te sirvo todos os dias. Eu Te louvo, eu Te adoro, eu guardo Seus mandamentos. E o Senhor sabe que uma casa, não estou Te pedindo nada demais. Mas uma casa para que eu e minha família possa viver, possa morar. Não é nada mais que eu Te peço, Senhor, é só isso. Então os anjos, ouvindo as orações, levou até o Senhor. O Senhor falou: é lícito. Alguém temente, mas libere ele a casa. E aí chegou o segundo homem orando e pedindo por um automóvel. Senhor, se eu tivesse carro, daria carona para mais irmãos, eu faria coisa, eu faria assim, visitaria mais, e eu poderia ajudar e servir, me envolver. Então o Senhor, quando recebeu a oração dos anjos, os anjos levaram até o Senhor falou: não, é lícito. E chegou o terceiro homem, não tinha casa, não tinha carro, não tinha saúde, não tinha nada. E esse homem só orava dizendo: Senhor, que a Tua presença não se aparte de mim. Senhor, que o Senhor seja tudo na minha vida. Tudo que eu tenho depende de Ti. Senhor, eu só quero a Tua presença. Então os anjos subiram e falaram: Senhor, ele não pediu nada. Ele só não quer viver sem a Sua presença. Então o Senhor falou: agora dê tudo a este. Porque este entendeu o que é o mais importante. Muitas das vezes, irmãos, somos nós. Sem perceber, inconscientemente, chegamos diante de Deus e: Senhor, Tu sabes o desejo do meu coração. Quantas petições. E muitas das vezes pedimos na base do merecimento. Não, eu entreguei minha vida, então o Senhor há de fazer. Glória a Deus. Mas que isso não seja o princípio da revelação errada, achando que é pelo merecimento. A Bíblia diz: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua, e as demais vos serão. Você pode buscar primeiro o reino e a justiça, e nada das demais será acrescentado. Por quê? Não é você buscar, é o coração com que você está buscando. São os meios, são os como. Não, pastor, estou seguindo a palavra. Glória a Deus. É bom seguir a palavra, mas que o seu coração esteja alinhado com o coração do Pai. Quantos conhecem o Salmo 51? Quem escreveu o Salmo 51? Um homem segundo o coração de Deus. Quem era este homem? Davi. Lá no Salmo 51, a partir do verso 1: tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, e segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro o teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste.
esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Irmãos, qual foi o contexto quando Davi escreveu o Salmo 51? O contexto, irmãos, do Salmo 51 é uma das características que levou Davi a ser um homem segundo o coração de Deus. Qual foi o contexto? Davi estava em guerra. E Davi já era rei. Então Davi tinha um dos seus generais, um dos seus homens de mais lealdade, chamado Urias. E então, certo dia, Davi ele estava no seu palácio, na sua casa. E então ele viu, os seus olhos avistaram uma mulher tomando banho. Era a mulher de quem? De Urias. E então a Bíblia diz que Davi olhou e desejou. Então Davi possuiu essa mulher. Primeiro pecado, adultério, deslealdade. E então, só que qual era a questão de Davi? Davi já tinha muitíssimas mulheres. Já tinha muitas. Mas o seu general, o seu aliado, o seu braço direito, alguém que era leal, que deu a vida por Davi, ele tinha apenas uma esposa, Batseba. E então Davi desejou e tomou essa mulher. E então, quando Urias volta da guerra, o que acontece? Davi fala, olha, vai se deitar com ela, porque essa mulher certamente iria engravidar. E então, quando Davi faz isso, Urias, no meio da guerra, ele fala, não, se o meu povo está em luto, o meu povo está lutando, eu vou me guardar. E então Davi pensa, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Preciso esconder este pecado. Então Davi fez o seguinte, escreveu uma carta e mandou para o general que estava na linha de frente. Falou, você só vai abri-la quando chegar lá. E o que havia na carta? Era uma carta suicídio. Para que Urias pudesse chegar no general e falar, ó, coloca ele na linha de frente, porque são os primeiros a morrer. Então Davi, ele comete pecado de adultério, pecado de assassinato, pecado da mentira, da cobiça. E então Davi escreve Salmo 51. Quando ele reconhece, e ele começa o Salmo 51 dizendo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia de mim. Sabe, irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E então Deus envia um profeta chamado Natã para confrontar Davi. E então, quando o profeta chega a Davi, o profeta não chega a Davi falando, ó rei safado, hein? Ô rei sem vergonha, vou te falar, viu, Deus está irado com você está em pecado. Imagina um profeta, Natã, chegando para o rei. Talvez seria hoje você chegando lá para o Trump falando, ô seu sem vergonha, você não vai invadir onde você está invadindo não, você não vai fazer isso aqui não. O que ele vai falar? Rapaz, quem é você? Sai daqui, tiro, porrada e bomba. Então, se Natã chegasse dessa maneira, com certeza Davi arrancava a espada e algo trágico iria acontecer. Mas Natã é alguém conduzido por Deus. Então ele chega numa medida de uma parábola, ele começa a falar com Davi. Porque o rei, ele julgava as causas. Então Natã chega para Davi e fala, rei, aconteceu algo no seu reinado. Em outras palavras, vou simplificar. Aconteceu algo no seu reinado. Sabe o que é? Tem dois vizinhos. Um tem muitos gados e outro tem um só. E o que aconteceu?
precisou sacrificar algo. Um gado precisava ser, estou contando, parafrasear para você. Um precisou ser sacrificado. Qual deveria ser? O Davi? Não, deveria ser o que tem muitos. Então Natan falou, pois é, mas sacrificou aquele que tinha um só. Davi, traz aqui que nós vamos matar agora. Então, esse é você. O Senhor, Ele sabe do seu pecado. Então a Bíblia diz que Davi se arrependeu. Então o Salmo 51, irmãos, talvez você não tinha revelação, não tinha conhecimento disso, mas talvez você poderia ler e falar, nossa, tenha misericórdia de mim, nossa, que homem íntegro, que homem puro, santo, que merecedor realmente, que a misericórdia do Senhor esteja sobre ele, porque olha, alguém tão pleno, tão eloquente em suas palavras, tão temente a Deus, não. Mas Davi escreveu o Salmo 51 debaixo de angústia, debaixo de dor, debaixo de desespero. Sabe, irmãos, quando Davi reconheceu que pecou, ele não pediu nenhuma recompensa a Deus. Olha, Deus, o Senhor sabe, desde lá de quando eu poderia matar Saul e não matei, de quando lá Samuel, o profeta, me ungiu. O Senhor lembra, né? Eu sou rei, eu mereço a tua misericórdia. Não, Deus, eu mereço os teus favores, porque você sabe, eu fui ungido, né, Deus? Inclusive foi o Senhor que me ungiu. Não, Ele não cobrou a misericórdia como um prêmio, mas Ele clamou pela misericórdia como um socorro. Sabe, irmãos, todas as vezes que falhamos, não devemos nos afastar da presença de Deus, não devemos nos abster, muito pelo contrário, nós precisamos clamar pelo socorro, porque a misericórdia de Deus é o amor de Deus descendo até o chão aonde nós cairmos. Aonde você caiu na sua vida um dia? E quantos muitas vezes caem? Em muitas áreas não se levantam mais. Quantos caem em algumas áreas e ali há uma sepultura? Aonde na verdade deveria haver vida. Sabe, irmãos, Davi, ele pecou, ele caiu, mas ele não fugiu de Deus. Por quê? Porque ele sabia que no Senhor havia misericórdia. Ele sabia que no Senhor havia perdão. Ele poderia se esconder, mas quando você peca e se esconde, você endurece. O seu coração fica duro de pedra. Quantas vezes pecamos, irmãos? Nós temos isso desde o princípio, lá no Jardim do Éden. Adão e Eva pecaram. Quando descobriram que estavam nus, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? O que eles fizeram? Se esconderam. E se esconderam de quem? Era dos anjos? Adão escondeu da Eva? Não. Se esconderam de Deus. Por quê? Não tinha revelação de quem Deus era. Irmãos, muitas das vezes você pode dizer, não, pastor, eu peco, mas eu peço perdão para Deus, eu não me escondo não. Mas quantas das vezes você tem promessa de Deus e você peca e você fala, eu não sou digno dessa promessa. Você se esconde atrás do teu pecado e você acha, irmãos, com todo amor, respeito e carinho, e eu me incluo, eu e você, não somos dignos de nada. Exatamente nada. Tudo que se achega a mim e você, tudo que se achega a nós, é pela misericórdia de Deus. O que é misericórdia, pastor? Davi, ele sabia que naquele tempo Deus poderia destruí-lo. Mas o que é misericórdia? É saber que no momento que Deus ele pode te destruir, mas na verdade Ele quer te restaurar.
Sabe, nessa manhã o Senhor, Ele quer restaurar você. Nessa manhã o Senhor quer restaurar o seu propósito, a sua caminhada, restaurar a sua vida. Misericórdia, irmãos, ela é muito, não é pena. Misericórdia é transformação. Olha no versículo 10, o que Davi diz? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que Davi está pedindo a Deus? Davi não está pedindo para Deus apenas: olha, Senhor, só me perdoa, só esconda o teu rosto diante dos meus pecados e ninguém viu, está tudo quietinho aqui, ok, está escondido. Não. O que Davi fez? Senhor, cria em mim, me transforma. O que ele está dizendo? Senhor, eu não quero mais voltar para aquele lugar. Senhor, eu não quero voltar lá naquela queda. Senhor, eu não quero voltar lá mais naquele momento. Senhor, me transforma. Muda meu coração. Coloca um coração puro. Senhor, coloca algo de valor em mim. Isso aponta para transformação. Sabe, irmãos, misericórdia de Deus não tem o objetivo de nos livrar do inferno. A misericórdia de Deus, ela tem o poder de nos transformar. É para isso que ela serve. É nos dar uma nova natureza. É nos dar uma nova identidade. É nos dar uma nova oportunidade. A chaminha é o quê? É aliança. Aliança com Deus. E uma aliança de Deus, ela nunca é quebrada. A aliança de Deus, ela nunca é rompida. Mas o Senhor sempre a preserva. O Senhor sempre aguarda. E talvez você nessa manhã pode dizer: pastor, mas eu pequei tanto, eu errei tanto. E se você reconhece, irmãos, glória a Deus por isso. Porque a palavra de Deus diz, o Bruno iniciou o culto falando sobre quebrantamento. Davi, ele sabia que Deus não resiste a corações contritos. Irmãos, quebrantamento é diferente de ser quebrado. Quantos pensam: nossa, Deus já me quebrou, Deus me quebrou todinho, pastor, olha, eu estou todo quebrado, ó, Deus me pegou assim. Isso não é quebrantamento. O quebrantamento, ele não vem de Deus. O quebrantamento, ele é de dentro para fora. O quebrantamento, ele é interno. O quebrantamento, ele é voluntário. O quebrantamento, irmão, só experimenta aquele que decide cair em si. Você precisa cair em si, que você é falho, que eu sou pecador, que eu erro. É preciso cair em si. Que o que Deus faz não é porque eu oro. O que Deus me abençoa não é porque eu sou bom, ou porque eu sou legal, ou porque eu mereço. Eu caí em si que tudo que eu tenho, eu nem merecia. Eu tenho uma esposa melhor do que eu merecia, eu tenho filhos melhor do que eu merecia, eu tenho uma saúde melhor do que eu merecia, eu tenho discípulos muito melhor do que eu merecia, eu tenho uma igreja, faço parte de uma comunhão com os irmãos muito melhor do que eu merecia, eu tenho um trabalho muito melhor do que eu merecia, os meus pais são muito melhores do que eu merecia, os meus irmãos, os meus familiares. Eu não merecia nada disso, mas certamente a bondade e a misericórdia me seguiu, a bondade e a misericórdia me alcançou. Irmãos, eu não sou diferente de você em nada, eu não sou melhor do que você em nada, e também não sou pior do que você em nada. Por quê? Participamos do mesmo corpo, participamos da mesma vida.
Então o que o Senhor Ele quer nesses dias, irmãos, não é somente nos livrar do inferno, mas que haja um quebrantamento em nós, para que a nossa natureza seja transformada. É o que o Senhor deseja. Nós ministramos alguns domingos, irmãos, nós não estamos em busca de uma performance, não estamos em busca de um modelo de igreja, de algo segmentado, de um modelo de casamento. Não, nós estamos em busca do Evangelho de Cristo, para que todos os dias, na presença dEle, nós possamos ser transformados. Sabe, não importa, irmãos, como você está nesses dias. Não, pastor, ouvi certa vez uma frase que dizia: não, Deus Ele ama todos, venha do jeito que você está e assim Ele vai te aceitar. Parte 1, Deus Ele ama todos, venha como você está, Ele vai te aceitar. Está ótimo, perfeito, não tem nada de errado nisso. Mas entra a parte 2. Quando Ele te chama, venha como você está, é o vinde a mim. Está cansado, está sobrecarregado, está com peso, está culpado, está com dor, está fadigado, está enfermo. Vinde, eu vou te aliviar. Mas após o alívio, Ele nos propõe uma nova vida. Após o alívio, Ele nos propõe uma página em branco, para que nós possamos recomeçar. Certo dia estava uma mulher colocada numa praça, e essa mulher, ela foi pega em adultério. E no Antigo Testamento, uma mulher, não só como uma mulher, mas um filho que era motivo de desonra aos pais, poderia ser colocado numa praça e ser apedrejado até a morte. E uma mulher também, que era pega em adultério, ela poderia ser levada até a praça, até a rua. E em volta dessa mulher, haveria homens, mulheres, todas as pessoas, que poderia a julgar e apedrejando até a morte. E certo dia, os fariseus, líderes religiosos da época, queriam armar uma emboscada para Jesus. Então chamaram essa mulher, chamaram a Jesus e falou: mestre, aqui está uma mulher que foi pega em adultério. E a lei mosaica determina que ela pode ser apedrejada. E agora? Então, o que os fariseus queriam na verdade? É a justiça própria. O que eles queriam dizer? Olha, se você, Jesus, falar que ela pode ser apedrejada, você está indo contra o seu evangelho da graça, o perdão. Mas, se você falar que ela não pode ser apedrejada, você está ferindo um dos mandamentos, está ferindo a lei. E então, os fariseus arrumam essa emboscada para Jesus. E a Bíblia diz que quando isso acontece, uma curiosidade que eu tenho, eu não sei o que Jesus escreveu, mas a Bíblia diz que Jesus, ele se curvou e começou a escrever na areia. E Jesus não gritou: ah, seus miseráveis, ah, seus pecadores, seja lá qualquer coisa. Jesus apenas se inclinou, escreveu na areia e falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí então todos aqueles acusadores que estavam ali, um a um, foram largando as suas pedras e saíram, e ficando ali somente Jesus e aquela mulher. E Jesus então pergunta para aquela mulher: aonde estão os seus acusadores? E a mulher responde: foram todos embora. E o que Jesus diz para essa mulher? Eles não te condenaram, tampouco eu também não te condenarei. Mas o que ele diz para essa mulher? Vá e não peques mais. Tem muita gente
que está confundindo a misericórdia de Deus com a libertinagem. Eu posso errar, pecar em qualquer momento que a misericórdia de Deus vai me abençoar. Eu posso fazer o que eu quiser porque agora eu tenho Jesus, agora que eu tenho Jesus eu posso pecar e errar à vontade, é ilimitado. Então agora é ilimitado porque eu tenho Jesus. Não. Aquela mulher, quando teve uma experiência com Jesus, Jesus trouxe alívio, Jesus trouxe perdão, mas Jesus disse: vá e não peques mais. Sabe, irmãos, não importa o tanto que você tem pecado nesses dias, não importa o quanto você tem caído, não importa o quanto você tem errado, as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Mas nessa manhã, o Senhor, Ele tem o poder, não eu, não irmãos, não pessoas, Ele tem o poder para jogar os seus pecados no mar de esquecimento. Mas Ele te diz algo nessa manhã: vá e não peques mais. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não sei se você é filho único, se você é o caçula, é o mais velho, é o mais novo, mas quantos tem irmãos aqui? Levanta sua mão. Agora não precisa levantar. Você já teve um irmão que deu muito mais trabalho do que você? Ou talvez você vai falar: não, pastor, esse sou eu. Eis-me aqui, prazer, esse é meu nome, esse sou eu. E talvez você era o exemplo da sua casa, era o exemplo de filho na sua casa, e o seu irmão era o mais bagunceiro, era o que mais dava trabalho, era o que mais... E aí você percebe que, poxa, eu sou o melhor, acho que eu sou mais talentoso aqui da minha casa, então minha mãe vai olhar mais para mim, minha mãe vai passar mais tempo comigo, ela vai me preferir mais. Por quê? Eu sou melhor. Mas na realidade, o que acontece? Quando você tem um irmão que dá muito trabalho, quem é que a sua mãe investe mais tempo? Aonde que ela está mais correndo atrás? Aonde que ela mais está tampando o buraco? Aonde que ela está mais incomodada? Aonde é, irmãos? É no mais aperreado, é no mais bagunceiro, é no mais descontrolado. Isso, esse exemplo que eu estou dando, irmãos, é só para refletir um pouco o que a palavra de Deus diz, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quantos irmãos acham que vai receber da graça de Deus porque você é pleno e perfeito, e formoso e bonito? Porque você sabe orar, sabe jejuar? Não, irmãos, a palavra de Deus diz que onde teve pecado, abundou o perdão. Sabe, creia nisso. Ao invés de julgar, ou ao invés de se apartar da presença de Deus, eu não sei se você está na condição de receber abundância, mas independente se você estiver ou não, creia que a bondade e a misericórdia, ela é inesgotável. Irmãos, tudo do Senhor para mim é inesgotável, mas as nossas atitudes diante de Deus, quando recebemos isso, assim como Davi: Senhor, cria em mim algo de valor, cria em mim um coração puro, me muda, me transforma. Eu não sei se existe alguma área da sua vida nesses dias que você caiu, que você falhou, ou talvez áreas que você abriu mão porque acha: isso não é para mim, eu nem mereço, quem sou eu? Irmãos, eu não me canso de dar esse testemunho de quando eu me converti, que na sexta-feira a nossa célula era no sábado, e eu fui para o encontro no final de semana, e segunda-feira, na minha cabeça, sem pecar,
Terça-feira, sem pecar. Falei, nossa, tá dando certo esse negócio de ser crente. Quarta-feira, na minha cabeça, não pequei. Quinta-feira, ainda eu louvava o Espírito. Nossa, ó, tô arrepiando na presença de Deus. Sexta-feira, nossa, orando em língua. Nossa, aquela presença de Deus era um louvorzinho, você já estava, ai meu Deus, eu te amo, ai. Sábado, a célula era 2h da tarde. Eu e minha esposa, recém-casado, novo de tudo, bocó de tudo. Aí não me recordo qual foi a causa. Tem criança, né? Aí eu briguei, aí nós brigamos. Aí não falei uma palavra correta. Os irmãos entendem, mais velhos. Falei uma palavra que eu deveria falar. Aí eu, poxa vida, mano. Aí eu quase virei crente. Olha, estava certinho. Não pequei segunda, não pequei terça, não pequei quarta, estava tudo caminhando certo. E a líder de célula liga. Fala, Boris, tudo bem? Oi, Leia, tudo sim, e você? Então, vão para a célula, né, só para confirmar. Falei, então, Leia, não vai dar mais. Mas por quê? Eu pequei. Eu falei palavrão aqui em casa, não deveria ter falado. Esse negócio de ser crente não é para mim. Ela falou, me dá 10 minutos. Aí chegou lá em casa. Ela falou, abre sua Bíblia. Romanos 8:1. Pois agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Não há condenação sobre a sua vida. Andar com Cristo não quer dizer que você nunca mais vai pecar, que você é perfeito. Deus, Ele não está procurando em você perfeição. O que Ele está procurando é um coração que deseja ser transformado. O que Ele está procurando é um coração que na sua presença Ele quer mudar. Aí eu falei, poxa, então posso ser crente de novo. Então agora deu certo. Agora eu entendi. Sabe, irmãos, isso foi algo para você pode ser simples, mas para mim mudou a minha vida. Marcou. Acho que eu posso ter 90, 100 anos, eu vou lembrar dessa experiência com Deus. Que não há condenação sobre a minha vida. Amém? Sabe, que essa palavra esteja impressa no seu coração nessa manhã. Que não haja condenação. Que a bondade e a misericórdia estejam sobre a sua vida. Assim como Davi. Acredita aqui que ninguém assassinou ninguém saiu traindo ninguém. Acredito, glória a Deus. Mas independente, irmãos, da causa. Diante do Senhor agora, fica de pé no seu lugar. Quero chamar a equipe de louvor. Sabe, teve algo que Davi pediu a Deus, no verso 12. Ele disse, Senhor, devolva-me a alegria da salvação. Sabe, irmão, se você é um cristão e falta alegria, falta prazer, faça essa oração nessa manhã. Senhor, devolva-me essa alegria. Eu quero ser alegre no Senhor. Sabe, ontem minha esposa, nós saímos de casa às 7 horas da manhã, 7 e pouco, e nós voltamos, era às 9h30, 10 horas. Atendemos casais, estivemos com os irmãos, almoçamos com outros casais, saímos com os jovens, fomos jogar boliche. E eu cheguei em casa e falei ao meu esposo, nossa, amor, mas como é que foi o seu dia? Eu estou tão alegre, eu estou tão bem, eu estou tão feliz. E ela, tá bom, entendi. Eu falei, não, mas tudo ela tá, você já falou. Sabe, irmãos, quando nós estamos felizes, estamos bem, isso é um termômetro. Se você está cabisbaixo, como é que está, meu irmão? Pastor,
É luta, hein? Vou falar, não é fácil na vida do crente. Crente sofre, hein, pastor? Tá amarrado, mano. Crente é alegre, crente tem vida, tem paz de espírito. Sabe, é isso que o Senhor me chamou, é para isso que o Senhor te chamou, é para expressar a vida, expressar a alegria. Eu quando era pequeno estava jogando bola na rua, aí passavam os crentes, aí eles com a Bíblia debaixo do braço, a cara fechada, não dava bom dia, não dava boa tarde, não dava nada. Falei, misericórdia, eu quero ser qualquer coisa menos que esses caras são, porque deve ser ruim demais. Servir a Deus, olha a cara deles, misericórdia, Deus que me livre. É pesado demais. É pesado para quem não experimenta a misericórdia. Depois que Davi se arrependeu, foi encontrado um coração, um homem segundo o coração de Deus. Sabe, nessa manhã, feche os seus olhos. Irmãos, eu não sei, talvez nem o seu cônjuge sabe o que passa no seu coração. Nós não sabemos o que passa no seu secreto, no seu privado, no seu oculto, no seu particular. Mas o Senhor, Ele sabe. Mas o Senhor, Ele conhece. Sabe, nessa manhã, não espere por pessoas. Fale com o Senhor. É você e o Senhor. Sabe, se falta alegria na sua vida, se há algum pecado de estimação, se há alguma área que está travada, sabe, nessa manhã, reconheça o Senhor. Peça ao Senhor. E o Senhor pode se fazer nova todas as coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós apresentamos, Senhor, cada um aqui presente nessa manhã. Pai, cada coração contrito, cada coração quebrantado. Pai, que Teu Espírito, a Tua presença não se aparte de nós. Pai, cria em nós um coração de valor. Cria em nós, Senhor, um espírito inabalável. Cria em nós, Senhor, cria em nós um coração que não se perde. Um coração, Senhor Jesus, que é firme em Tua presença. Abra sua boca, fale com o Senhor, ore nessa manhã. Peça ao Senhor, Senhor, me transforma. Sabe, talvez irmãos aqui, quantos tempos lutando e não consegue romper, não consegue avançar, não consegue sair sempre ali no mesmo lugar. Nessa manhã, que haja uma indignação no seu coração da parte de Deus, que haja um posicionamento de mudança, de transformação, de decisão. O Senhor, Ele te acolhe nessa manhã, mas Ele diz, vai, não peques mais. Mas Ele também nos dá o espírito de ousadia, de autoridade. Se revista nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.